tudo bem? A aula de hoje é uma revisão da Segunda Guerra Mundial, ok? Primeira coisa que a gente tem que lembrar, deixa eu ampliar aqui a fonte, que ficou muito pequena aqui que eu postei. Acho que está melhor, né? Então, primeira coisa, as alianças formadas durante a guerra e os principais beligerantes que se enfrentaram. São duas alianças, Eixo e os aliados. O Eixo composto principalmente pela Alemanha, pelo Japão e pela Itália. A Alemanha nazista, o Japão uma monarquia constitucional, mas controlada pelos militares, o Japão militarista, e a Itália fascista. Entre os aliados, as principais potências, Estados Unidos, União Soviética, o Reino Unido, quer dizer, o Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, o Reino Unido, então, de vez em quando eu vou falar Grã-Bretanha, a França e a China. A China, no caso, o governo de Chiang Kai-shek. O principal motivo da guerra foi o imperialismo do Eixo. Ou seja, Alemanha, Itália e Japão eram as três potências mais interessadas em alterar a ordem internacional pós Primeira Guerra Mundial. A Alemanha porque perdeu a guerra e queria um revanchismo, recuperar territórios, mas não foi só isso não, havia um projeto imperialista nazista que existia independente da derrota alemã na guerra. A Itália e o Japão venceram a guerra, mas tinham governos insatisfeitos com o resultado da guerra, com a distribuição ou redistribuição de territórios após a Primeira Guerra Mundial. Mas o caso mais notório é o caso da Alemanha, ou foi o caso da Alemanha. Então ela desejava, o governo do Hitler, recuperar os territórios europeus perdidos na Primeira Guerra Mundial para a França e para a Polônia, no caso, o território da Alsácia-Lorena, que a Alemanha teve que devolver à França após a Primeira Guerra, e o famoso corredor polonês e outros territórios que a Alemanha teve que entregar para a Polônia após a Primeira Guerra Mundial. Além disso, o nacionalismo de Hitler, o nacionalismo nazista, defendia anexar países e territórios habitados por alemães à própria Alemanha. Era o caso da Áustria, o país onde Hitler nasceu, e os Sudetos, um território da Tchecoslováquia habitado por alemães. Mas também não era só isso não. Principalmente conquistar um espaço vital no leste europeu para o desenvolvimento da Alemanha. Um espaço vital incorporando toda a Polônia, a Ucrânia e grande parte da Rússia, a Rússia europeia. Ou seja, arrancar um imenso território da União Soviética, além de incorporar toda a Polônia, e transformar essa área numa área de colonização para os alemães. A população local polonesa, ucraniana, russa, aquela população de língua eslava, era considerada pelos nazistas uma população branca inferior aos alemães, do ponto de vista racial, do ponto de vista biológico. A raça alemã representando aí a raça ariana e os eslavos, embora brancos, representando uma raça, uma sub-raça branca inferior à raça ariana. Então essa população eslava seria ou exterminada, ou expulsa, ou escravizada para trabalhar para os colonos alemães. Além disso, havia o objetivo ideológico de destruir aquilo que os nazistas chamavam de judeu-bolchevismo, uma associação entre o judaísmo e o comunismo, especialmente o judaísmo e o marxismo, na verdade, de uma forma geral, o judaísmo e o marxismo, especialmente a versão bolchevique comunista do marxismo. Na visão dos nazistas, a União Soviética encarnava esse poder judaico marxista e era necessário destruir ou reduzir drasticamente o poder da União Soviética. E com tudo isso obter a hegemonia alemã na Europa, preparando a Alemanha para um confronto que Hitler considerava inevitável com os Estados Unidos, um confronto em escala global. A Itália de Mussolini desejava conquistar o Mediterrâneo Oriental, aí inclui o Oriente Médio, a Península Balcânica e parte da África. Ali a região da África Oriental, do Nordeste africano. Incluía Etiópia, Sudão e colônias que a Grã-Bretanha possuía na África Oriental, como era o caso do Quênia. O Japão, quer dizer, os militares nacionalistas japoneses, controlando a política externa do país, tinham o objetivo de conquistar a China, a Sibéria, portanto arrancá-la da União Soviética, e o Sudeste Asiático.
ali a Malásia, a Indonésia, né? Territórios controlados, Filipinas, né? Territórios controlados pelas potências ocidentais, na forma de colônias. Com tudo isso, o Japão esperava obter hegemonia na Ásia Oriental e no Pacífico, estabelecendo aquilo que esses militares e geopolíticos japoneses chamaram de esfera de coprosperidade da Grande Ásia. Ora, pessoal, vocês estão bem lembrados? Antes da Segunda Guerra Mundial estourar em 1939, o eixo, ou seja, a Alemanha, a Itália e o Japão, o eixo fez uma expansão territorial, foi adquirindo territórios, foi se fortalecendo num contexto internacional que favorecia esse tipo de expansionismo, esse tipo de agressão. Vejam só, isso antes da guerra estourar na Europa em 1939. Que contexto internacional era esse que favoreceu a expansão do eixo? Primeiro, o país mais poderoso do mundo, os Estados Unidos, tinha uma política de neutralidade. Não se envolviam nas questões políticas, nas questões militares da Europa, da Ásia ou da África. Segundo, a Liga das Nações, criada para evitar uma nova guerra e assegurar a paz mundial por meio da segurança coletiva, era por demais fraca para impedir um novo conflito. Terceiro, a Grande Depressão Mundial, que caracterizou a década de 30, deixou as democracias liberais por demais cautelosas em tentar barrar a agressão de algumas potências. Elas temiam que uma nova guerra mundial agravasse os problemas econômicos gerados pela Grande Depressão. Desemprego em massa, retração do comércio, queda dos investimentos, então, falências, né, generalizadas. Então, o cenário da Grande Depressão fez com que as democracias liberais adotassem, inicialmente, uma postura mais cautelosa e de tolerância em relação à agressão do Japão, da Itália e da Alemanha. Outro ponto, dificuldades na construção de uma aliança, sobretudo contra a Alemanha, de uma aliança anti-alemã, anti-germânica, entre o Reino Unido, o Reino Unido e a França de um lado e a União Soviética do outro lado. A aliança entre Grã-Bretanha e França existia. Isso aí não era o problema. O problema era uma aliança entre Grã-Bretanha e França de um lado e a União Soviética. Por que havia um problema? Porque o governo britânico e francês desconfiavam das intenções do governo soviético, na época não governado pelo Stalin. Por mais que o Stalin defendesse a tal teoria do socialismo num só país, na verdade o governo britânico e francês temiam a expansão do comunismo, o próprio fortalecimento militar do Estado soviético, né? Então essas desconfianças, e o próprio Stalin também desconfiava, né, das intenções da Grã-Bretanha e da França. Então as desconfianças mútuas, a questão ideológica e rivalidades geopolíticas dificultaram e na prática impediram que antes da guerra fosse estabelecida uma aliança entre essas três potências contra o expansionismo alemão, contra o expansionismo nazista. E por fim, em razão de tudo isso, nós temos a política de apaziguamento anglo-francesa. Uma política de fazer concessões aos agressores para evitar uma guerra. A ideia era que, fazendo essas concessões, os agressores, a Alemanha principalmente, mas de certa forma também a Itália e o Japão, ficariam satisfeitos com essas concessões e deixariam de conquistar mais territórios ou evitariam uma guerra, né, contra a Grã-Bretanha e a França. O primeiro passo na direção dessa expansão do eixo, né, na década de 30, foi dado pelo Japão. Em 1931, o Japão invadiu a Manchúria, né, um território no nordeste da China, e conquistou aquele território. Foi criticado pela Liga das Nações, saiu da Liga das Nações sem sofrer nenhuma represália séria. Hitler assumiu o poder em 1933. Quando ele assumiu o poder em 1933, ele retirou a Alemanha da Liga das Nações. E em 1935 anunciou o rearmamento da Alemanha, desafiando o Tratado de Versalhes, mas também não sofreu oposição. Entre 1935 e 1936, a Itália invadiu e conquistou a Etiópia, também conhecida como Abissínia. Foi também condenada pela Liga das Nações. Na Liga das Nações chegou a propor, a aplicar um embargo que Grã-Bretanha e França limitaram, né, reduziram um pouco o efeito desse embargo para não tentar provocar o Mussolini, mas de toda forma, né, o Mussolini fica insatisfeito com essa reação da comunidade internacional e tira a Itália da Liga das Nações. Em 1936, Hitler ordenou que o exército alemão
reocupasse um território da Alemanha, na fronteira com a França, o território da Renânia, que pelo Tratado de Versalhes não podia possuir soldados alemães, não podia ter tropas alemãs estacionadas naquele território. O Hitler ocupa a Renânia, desafiando novamente o Tratado de Versalhes e não sofreu nenhuma represália. Entre 36 e 39, como nós vimos, estourou a Guerra Civil Espanhola e a Itália e a Alemanha enviaram dinheiro, armas e, sobretudo, tropas, soldados, né, para apoiar os rebeldes nacionalistas, né, do general Francisco Franco contra o governo da Frente Popular, um governo de esquerda da República Espanhola. Franco vence a Guerra Civil com auxílio militar da Itália e da Alemanha. Grã-Bretanha e França ficaram neutras nessa guerra, os Estados Unidos também não se envolveram nessa guerra civil, a União Soviética apoiou o governo da Frente Popular, mas no final os rebeldes, apoiados pela Itália e pela Alemanha, venceram a Guerra Civil. Em 1937, pessoal, o Japão invadiu a China propriamente dita, já tinha tomado a Manchúria, né, em 1931, na verdade, consolida a conquista em 1932, invadiu em 1931, mas consolida em 1932. Mas agora em 1937 invadiu a China propriamente dita. A China estava mergulhada numa guerra civil entre o governo nacionalista do Chiang Kai-shek e rebeldes comunistas, né, liderados pelo Mao Tse-tung, pelo Mao Zedong. A guerra civil foi interrompida, foi feita uma trégua. Mesmo assim, o Japão conseguiu ocupar um grande território na China, embora não tenha derrotado os chineses durante a Segunda Guerra Mundial. Mas a tensão entre Estados Unidos e Japão cresceu porque os americanos apoiavam o governo do Chiang Kai-shek, que tinha interesses estratégicos, geopolíticos e econômicos na China e temiam, né, o domínio japonês sobre a China. Os americanos, embora não se envolvendo diretamente no conflito, de toda forma entraram, né, num processo de colisão com o Japão. Em 1938, pessoal, foi a vez da Alemanha expandir seu território na Europa Central. Em março, a Alemanha invadiu e anexou a Áustria, na terra natal do Hitler, com o apoio da maioria da população austríaca, composta, né, por alemães. A Áustria se junta à Alemanha, no Hitler, quer dizer, os alemães, né, o exército alemão não deu um único tiro, e um plebiscito depois confirmou essa anexação. Em agosto, a Alemanha exigiu que a Tchecoslováquia entregasse, né, para a Alemanha o território dos Sudetos. A Tchecoslováquia se recusou a fazer isso. E a Tchecoslováquia tinha uma aliança com a França. Tinha, aliás, outra aliança também com a União Soviética. E o Hitler se preparou para a guerra. A ideia era invadir a Tchecoslováquia sobre o pretexto de libertar os Sudetos e acabar conquistando todo o território da Tchecoslováquia. Só que Grã-Bretanha e França não queriam essa guerra. Não queriam ajudar a Tchecoslováquia, mas também não podiam, né, permitir que o Hitler conquistasse todo o país. Então, por insistência do governo britânico e do governo francês, Hitler aceitou se reunir numa conferência para tratar dessa questão dos Sudetos. O Mussolini também participou dessa conferência. A conferência foi na Alemanha, foi a tal Conferência de Munique, onde Grã-Bretanha e França, seguindo a política de apaziguamento, aceitaram entregar os Sudetos para a Alemanha, ou seja, aceitaram que a Alemanha tomasse os Sudetos em troca do compromisso de Hitler de não conquistar a Tchecoslováquia. Foi o Acordo de Munique. Ou seja, Grã-Bretanha e França não iriam proteger a Tchecoslováquia se Hitler tomasse apenas os Sudetos. A Tchecoslováquia foi abandonada, né, pela França, a União Soviética não participou, né, dessa conferência, e de certa forma a Tchecoslováquia foi abandonada também, né, pela Grã-Bretanha, que indiretamente, né, por ser uma aliada da França, era indiretamente uma garantidora da soberania, da independência da Tchecoslováquia. O governo britânico e o governo francês comemoraram um acordo afirmando que eles tinham assegurado a paz na Europa. Sacrificaram os Sudetos, mas preservaram a independência da Tchecoslováquia e, principalmente, evitaram uma guerra generalizada. Né? Em outubro, a Alemanha invadiu os Sudetos e anexou o território. Ora, enquanto isso, estourou lá no Extremo Oriente uma guerra entre a União Soviética e o Japão pelo controle da Mongólia e da Sibéria. A guerra foi na fronteira ali da Manchúria com a Mongólia, da Manchúria, né, com a Sibéria. Foi uma guerra não declarada, mas foi uma guerra importante, porque a União Soviética derrotou o Japão desistiu de conquistar a Sibéria e concentrou todo o seu esforço de expansão
na direção do Sudeste Asiático, daquela área colonial, né, que fazia parte dos impérios coloniais ocidentais, da Grã-Bretanha, França. A França dominava a Indochina, a Grã-Bretanha dominava a Malásia, né, Singapura, a Holanda dominava a Indonésia, os americanos dominavam as Filipinas. Então aquilo concentrou o objetivo japonês na conquista daqueles territórios. E olha que o Japão não tinha terminado de conquistar a China. Por outro lado, levou Stalin a temer uma guerra em duas frentes, contra o Japão e contra a Alemanha na Europa. Então aquilo levou Stalin também a buscar um acordo o mais rapidamente possível com a Alemanha nazista, antes que a Alemanha entrasse, mas um pretexto para entrar nessa guerra, né, ao lado do Japão. Então foi nesse contexto, pessoal, que em 1939 estourou uma crise internacional. Hitler rompeu o Acordo de Munique no início do ano, mostrando o fracasso da política de apaziguamento. Como é que ele rompeu? Em março, a Alemanha estimulou a independência da Eslováquia e ocupou o restante do país, a chamada Tchequia, né? Capital Praga. Romperam o acordo, e Grã-Bretanha e França então viram que não tinham mais como negociar com Hitler. Enquanto isso, Mussolini aproveitou que a atenção estava desviada para o problema na Tchecoslováquia e, em abril, ocupou a Albânia, já naquele projeto de dominar a Península Balcânica. Nesse meio tempo, Hitler exigiu que a Polônia cedesse territórios para a Alemanha. Grã-Bretanha e França, então, ofereceram proteção à Polônia contra uma agressão alemã. Então, tudo indicava que haveria uma guerra na Europa envolvendo Alemanha, Polônia, Grã-Bretanha e França. A dúvida era quanto à posição da União Soviética. E Hitler não queria uma guerra contra a União Soviética naquele momento. Ele não queria lutar ao mesmo tempo contra Polônia, Grã-Bretanha, França e União Soviética. Ele queria deixar a União Soviética neutralizada. Depois que derrotasse a Grã-Bretanha e França, aí sim lutaria contra a União Soviética. E o Stalin também não queria uma guerra contra a Alemanha naquele momento, porque estava com a atenção desviada ali para a guerra contra o Japão. A não ser que Grã-Bretanha e França oferecessem compensações territoriais para a União Soviética, porque Stalin desejava anexar territórios do antigo Império Russo, né, que a União Soviética não dominava, né, que perdeu, né, depois da Primeira Guerra Mundial. Quer dizer, que a Rússia perdeu depois da Primeira Guerra Mundial e que a União Soviética não tinha conseguido, né, incorporar nesse meio tempo. O Stalin falou, não, ele até topava enfrentar a Alemanha naquele momento, mas o preço seria que Grã-Bretanha e França aceitassem ceder territórios na Europa Oriental para a União Soviética. Grã-Bretanha e França não aceitaram. Então, diante daquele quadro, Stalin buscou um acordo com Hitler. E o Hitler queria um acordo com Stalin naquele momento. O resultado foi o Pacto de Não Agressão Germano-Soviético, onde a Alemanha e a União Soviética estabeleceram uma neutralidade, um país não atacaria o outro, na eventualidade de uma guerra na Polônia, e além disso a Polônia seria dividida entre os dois países. Hitler, quer dizer, a Alemanha nazista ficaria com a maior parte da Polônia, inclusive Varsóvia, não só os territórios da Alemanha, né, que foram parar nas mãos da Polônia, mas inclusive territórios poloneses que antes tinham pertencido ao Império Russo. Foi o caso de Varsóvia. E a União Soviética ficaria como outra parte da Polônia. No dia 1º de setembro, a Alemanha então invade a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial. Grã-Bretanha e França declararam guerra à Alemanha 2 dias depois. Não declararam guerra à União Soviética, a União Soviética só invadiu a Polônia no dia 17 de setembro, e ainda ela estava em guerra contra o Japão. Só depois que terminou a guerra contra o Japão é que a União Soviética invadiu a parte que lhe cabia da Polônia, né? Mas Grã-Bretanha e França não declararam guerra à União Soviética. Vou parar aqui e continuo no próximo vídeo.